Olá a todos, meu nome é Diego Roman e hoje quero trazer um tutorial de mentalidade para fazer trading da maneira certa. Assistam até o final. Se você ainda não entendeu nada, sinta-se à vontade para me escrever e terei prazer em ajudar. Você encontrará os links para as minhas redes sociais na descrição. Deixa eu te fazer uma pergunta que provavelmente vai te deixar desconfortável. O que o dólar batendo, vira e mexe nos R$ 6, o PIB crescendo 2% e o medo de perder dinheiro tem em comum? Tudo. Absolutamente tudo. E se você ainda não entendeu essa conexão, você está operando cego num jogo que exige visão tridimensional. Hoje eu vou revelar o segredo que separa traders amadores de profissionais. Não é técnica, não é capital, não é sorte. É a capacidade de conectar três mundos que parecem separados, mas estão completamente entrelaçados. Macroeconomia, microeconomia e a sua psicologia. Porque enquanto você acha que está apenas lendo um gráfico, o mercado está sendo moldado por forças gigantescas lá fora. E a sua mente está interpretando essas forças através de filtros emocionais que você nem percebe que existem. E quando você finalmente entender como essas três dimensões elas se conectam, como elas conversam entre si, como uma alimenta a outra, você vai parar de ser refém do mercado e vai começar a navegar nele com clareza, com estratégia, com vantagem real. Então, respira fundo, porque o que vem agora vai reestruturar completamente a forma como você enxerga trading. E se você está disposto a mergulhar fundo, a encarar verdades desconfortáveis, a construir uma compreensão que 99% dos traders nunca terão, esse é o vídeo que muda tudo. Quantas vezes você já entrou num trade perfeito? Setup impecável, confirmação em todos os indicadores, risco calculado, e de repente o mercado explode contra você sem aviso, sem lógica aparente. E você fica ali olhando para o gráfico pensando, o que foi que eu errei? Mas a verdade é que você não errou nada tecnicamente, você errou dimensionalmente, porque você estava olhando só para a tela. E o mercado? O mercado estava reagindo a forças que você nem sabia que existiam. Deixa eu te explicar como funciona de verdade. O mercado não é um gráfico. O gráfico é apenas o reflexo de três camadas operando simultaneamente. A primeira camada é macro, a segunda é micro, a terceira é psicológica. E todas elas se alimentam, se influenciam, se distorcem mutuamente. E se você não entende como elas funcionam juntas, você está sempre um passo atrás. Vamos começar pela macro. Macroeconomia é o palco onde tudo acontece. É o ambiente, o cenário, o pano de fundo são as decisões dos bancos centrais, as taxas de juros, a inflação, o PIB, o câmbio, a política monetária, as crises geopolíticas. Tudo isso forma o contexto macro. E esse contexto define o humor do mercado. Define se os investidores estão com apetite por risco ou fugindo para a segurança. Define se o capital está entrando ou saindo dos emergentes. Define a direção das tendências de longo prazo. Olha só o que está acontecendo agora em 2025. A perspectiva para 2025 no Brasil continua desafiadora. A Selic está em 15% ao ano, uma das mais altas do mundo. Refletindo o esforço do Banco Central para conter uma inflação que ainda segue pressionada e um cenário fiscal cheio de incertezas. Lá fora, o Fed mantém juros entre 4% e 4,25%. E o que isso significa? Significa que o diferencial de juros entre Brasil e Estados Unidos está gigante. E esse diferencial, ele atrai capital estrangeiro. Ele fortalece o real contra o dólar em certos momentos. Ele cria oportunidades em carry trade, mas também cria riscos. Porque se o cenário fiscal brasileiro piora, se as expectativas de inflação desancoram, esse capital sai correndo. O real desaba. E aqui está o ponto. A perspectiva é de desafios importantes. Juros altos por mais tempo. Inflação pressionada, incertezas políticas. Então, se você está operando dólar, se está operando ações brasileiras, se está em ativos de risco, você precisa saber disso. Você precisa entender que o contexto macro está criando um ambiente de contração, de cautela, de volatilidade elevada, mas a maioria dos traders ignora isso. Eles abrem o gráfico, veem um triângulo, veem um rompimento e entram
sem se perguntar: por que o mercado está nessa fase? O que está acontecendo lá fora? Qual é o humor institucional? E aí tomam um stop loss atrás de stop loss, porque estavam operando micro sem entender macro. Agora vamos para a segunda camada, microeconomia. É aqui que a coisa fica técnica. Microeconomia é oferta e demanda em tempo real. É a formação de preço, é liquidez, é fluxo de ordens. É a dinâmica micro do mercado acontecendo candle por candle. Quando você olha para o gráfico e vê o preço se movendo, você está vendo microeconomia pura. Compradores e vendedores se encontrando, ordens sendo executadas, liquidez sendo consumida ou criada. E aqui está onde a maioria dos traders vive. Eles dominam a micro, sabem ler padrões, sabem identificar suporte e resistência, sabem quando o fluxo está comprando ou vendendo, e isso é importante, é essencial. Mas se você só opera na micro sem contexto macro, você está jogando num tabuleiro que você não entende. Você vê as peças se movendo, mas não sabe por que elas se movem daquele jeito. Por exemplo, você identifica uma zona de suporte, o preço testa, segura. Você entra comprado, mas de repente o suporte quebra violentamente. Por quê? Porque lá fora o Fed acabou de soltar um comunicado agressivo, ou porque dados de emprego saíram ruins, ou porque alguma notícia geopolítica mudou o sentimento global, e o fluxo institucional que estava segurando aquele suporte virou vendedor. E você? Ficou segurando uma posição que o contexto macro já havia invalidado. Então a micro é importante, mas a micro sozinha é incompleta. Você precisa da macro para entender o porquê, e precisa da psicologia para entender como você reage a tudo isso. E aqui chegamos na terceira camada. A mais importante, a mais ignorada, a mais destrutiva quando mal gerenciada. Psicologia do trading. Essa é a lente interna, o filtro pelo qual você processa tudo. Tanto a macro quanto a micro passam pela sua psicologia antes de virarem decisão. E se essa lente estiver distorcida, se estiver contaminada por emoção, por viés, por medo ou ganância, você vai interpretar tudo errado. Você vai ver coisas que não existem e vai ignorar coisas que estão gritando na sua cara. Estudos mostram que mais de 70% dos erros cometidos por traders experientes estão relacionados a falhas comportamentais, não técnicas. Deixa isso entrar na sua cabeça. 70%! Isso significa que a maioria das suas perdas não vem de análise errada, vem de execução emocional, vem de viés cognitivo, vem de medo que te paralisa, de ganância que te faz segurar demais, de esperança que te impede de cortar loss, de ego que te faz brigar com o mercado. E aqui está a conexão mortal. Quando o contexto macro está tenso, quando a volatilidade aumenta, quando a incerteza domina, a sua psicologia fica ainda mais vulnerável. O medo amplifica, a ansiedade cresce, a impulsividade dispara. E de repente você está operando contra o seu plano, quebrando regras, tomando decisões que você sabe que são erradas, mas não consegue evitar. E sabe o que piora tudo? Vieses cognitivos. Eles são erros sistemáticos e consistentes no nosso pensamento que afetam a maneira como tomamos decisões no trading. Esses fatores de obscurecimento do julgamento geralmente acontecem em um nível subconsciente, o que os torna muito difíceis de reconhecer. Deixa eu te dar exemplos práticos. Viés de confirmação. Você acredita que o dólar vai subir, então você busca notícias que confirmam essa crença, ignora tudo que contradiz e entra numa posição enviesada. Viés de ancoragem. Você viu o dólar a R$5 há alguns meses, agora está a 6 e você fica esperando voltar para 5 porque sua mente ancorou naquele número. Mas o contexto macro mudou, o diferencial de juros mudou, a realidade mudou, mas você continua preso no passado. Viés de aversão à perda. Você está num trade perdedor. Sabe que deveria cortar, mas não corta. Por quê? Porque a dor de realizar a perda é maior do que o medo de perder mais. Então você segura, e segura, e segura, até que a perda pequena vira catastrófica. O medo paralisa ou faz o trader sair cedo demais da operação. Ele surge diante da possibilidade de perda ou erro. E esses vieses, eles são
amplificados pelo contexto macro. Quando a macro está caótica, quando os juros estão subindo, quando a inflação está pressionada, quando há incerteza política, a sua mente entra em modo de sobrevivência. E em modo de sobrevivência você não pensa racionalmente, você reage emocionalmente. E as decisões emocionais no trading são decisões perdedoras. Então, agora que você entende as 3 camadas, vamos falar sobre como integrar tudo isso na prática. Porque não basta saber que macro, micro e psicologia existem. Você precisa criar um sistema onde as 3 conversam, onde uma informa a outra, onde você opera com visão tridimensional, enquanto todo mundo está olhando só em 2 dimensões. Primeira estratégia de integração. Comece sempre pelo contexto macro antes de olhar qualquer gráfico. Isso vai contra tudo que te ensinaram. A maioria dos traders abre o gráfico primeiro, vê um padrão, entra, mas traders profissionais fazem diferente. Eles checam o contexto primeiro. O que está acontecendo com juros? Como está o sentimento de risco global? Há alguma decisão de Banco Central próxima? Há tensões geopolíticas? Como está o diferencial de juros entre países? Porque esse contexto macro vai te dizer se você está operando num ambiente de apetite por risco ou aversão ao risco. Se o capital está fluindo para emergentes ou fugindo deles, se a volatilidade vai estar alta ou baixa, e essas informações elas mudam completamente como você deve interpretar o que você vê no gráfico. Por exemplo, você vê um rompimento de resistência num ativo de risco. Lindo, forte, com volume. Mas se o contexto macro está dizendo que juros vão subir ainda mais, que há expectativa de recessão, que o capital está buscando segurança, então aquele rompimento pode ser uma armadilha, pode ser liquidez sendo distribuída antes de uma queda maior. Mas se você não checou o contexto macro, você entra cego e leva stop. Segunda estratégia, use a macro para definir o viés direcional e a micro para definir a execução. Aqui está a fórmula dos profissionais. Macro te dá a direção, micro te dá o momento. Psicologia te dá a disciplina. Se o contexto macro está favorável para um movimento, mas a micro ainda não confirma, você espera. Se a macro está neutra ou contrária, você nem olha para o setup micro. Você ignora, porque sem alinhamento macro, a probabilidade cai drasticamente. Vamos pegar um exemplo concreto. Digamos que você opera dólar real. O contexto macro em 2025 mostra juros altos no Brasil, mas com expectativas de cortes futuros se a inflação ceder. Nos Estados Unidos, o Fed está mantendo juros restritivos por mais tempo. Isso cria um diferencial que favorece carry trade, mas com risco se o fiscal brasileiro deteriorar. Então, qual é o viés macro? Lateralização com viés de alta no dólar se houver estresse fiscal. Agora você vai para o gráfico. Microeconomia. Você identifica zonas de liquidez. Observa onde os stops estão concentrados. Espera uma varredura de liquidez. E entra alinhado com o viés macro. Mas se você não tivesse checado a macro, você poderia estar entrando vendido achando que é só correção técnica e levar uma porrada quando alguma notícia fiscal negativa explodir o dólar. Terceira estratégia. Adapte sua psicologia ao contexto macro. Aqui está algo que quase ninguém fala. Seu comportamento precisa mudar conforme o ambiente macro muda. Em ambientes de alta volatilidade macro, como estamos vendo agora com juros elevados e incertezas políticas, você precisa ser mais conservador psicologicamente. Isso significa aceitar menos trades, reduzir tamanho de posição, aumentar a distância de stop, ser mais paciente, porque em contextos macro tensos, os movimentos são mais erráticos, as reversões são mais bruscas, a liquidez é menor, e se você está operando com a mesma agressividade psicológica que usava em ambientes calmos, você vai ser destruído. Não pela falta de técnica, mas pela inadequação emocional ao contexto. Então, pergunte sempre, qual é o ambiente macro agora? Estamos em expansão ou contração? Em apetite por risco ou aversão ao risco? Em volatilidade baixa ou alta? E ajuste seu comportamento de acordo. Seja camaleão, não seja fixo, porque o mercado muda e você precisa mudar com ele. Quarta estratégia. Identifique e neutralize seus vieses cognitivos usando dados
macro e micro. Lembra dos vieses que eu falei? Confirmação, ancoragem, aversão à perda. A única forma de combatê-los é com consciência e dados objetivos. Mantenha um diário onde você registra não só suas entradas e saídas, mas também o contexto macro no momento da operação e sua reação emocional. Com o tempo, você vai começar a ver padrões. Vai perceber que sempre opera mal quando há anúncio de banco central, ou que sempre segura loss demais quando o contexto macro está incerto, ou que sempre entra por FOMO quando vê notícias otimistas. E quando você vê esses padrões, você pode corrigi-los, mas se você não registra, se você não documenta, eles ficam invisíveis e continuam te sabotando. Quinta estratégia: opere sempre no mesmo horário e monitore eventos macro programados. Consistência comportamental exige consistência operacional. E consistência operacional significa ter rotina. Opere sempre no mesmo horário, no mesmo mercado, com o mesmo setup, porque isso reduz variáveis. E quando você reduz variáveis, fica mais fácil identificar quando algo está errado. Mas além disso, sempre tenha um calendário econômico aberto. Saiba quando saem dados de emprego, de inflação, de PIB, de decisões de juros, porque esses eventos criam volatilidade extrema. E se você está dentro de uma posição quando um evento macro estoura, você não está operando, você está apostando. E apostar não é estratégia. Agora vamos conectar tudo num exemplo real e completo. Imagina que você está operando mini índice, início de 2025, o contexto macro brasileiro está complicado. Juros subindo, inflação pressionada, incerteza fiscal. Globalmente, o Fed ainda restritivo. Mercados emergentes sob pressão. Esse é o pano de fundo macro. O que isso te diz? Ambiente de risco reduzido, capital fugindo para a segurança, volatilidade alta e tendências mais curtas, reversões mais frequentes. Você abre o gráfico, microeconomia, vê uma estrutura de baixa com topos e fundos descendentes, identifica uma zona de resistência onde houve distribuição institucional. O preço sobe e testa essa zona. Você vê rejeição e volume vendedor. Fluxo negativo, tudo alinhado. Tecnicamente é um short perfeito, mas você para e checa sua psicologia. Como está seu estado emocional? Você tomou 2 loss ontem? Está ansioso? Está querendo recuperar? Se sim, você não entra, porque sua psicologia está comprometida. Você vai gerenciar mal o trade. Vai sair cedo por medo ou segurar demais por esperança. Então você espera, respira, se acalma, e só então, com contexto macro validado, setup micro confirmado e psicologia neutra, você executa. E aqui está a beleza. Quando você opera assim, quando você integra as 3 dimensões, os resultados mudam. Não porque você tem técnica melhor, mas porque você tem compreensão maior. Você não está reagindo a padrões isolados. Você está interpretando o mercado como um sistema vivo, onde macro molda micro e psicologia filtra tudo. E traders que operam assim, eles não são melhores porque são mais inteligentes, eles são melhores porque enxergam mais, porque conectaram os pontos que todo mundo vê separados. Porque entenderam que câmbio, PIB e cérebro não são 3 coisas diferentes. São 3 expressões da mesma realidade. A realidade de que mercado é contexto, execução e emoção acontecendo simultaneamente. Então aqui está a virada de percepção. Você não está competindo com outros traders, você está competindo com versões de si mesmo que operam em menos dimensões. A versão que só olha micro perde para a versão que olha micro com contexto macro. E a versão que olha micro com macro perde para a versão que adiciona controle psicológico. Quanto mais dimensões você domina, mais completo você se torna. E essa completude, ela não vem de estudar mais indicadores. Não vem de comprar mais cursos, não vem de achar estratégias secretas. Ela vem de expandir sua consciência, de parar de ver o mercado como gráfico e começar a ver como ecossistema. De parar de se ver como executor de setups e começar a se ver como intérprete de contextos. Deixa eu te dar um mantra final. O mercado não é o que você vê, é o que você entende. E entender exige integrar macro, micro e psicologia numa visão única,
clara e disciplinada. Porque enquanto a massa entra em trades isolados, você vai estar entrando em contextos. Enquanto a massa reage a candles, você vai estar respondendo a sistemas. Enquanto a massa perde porque opera fragmentado, você vai ganhar porque opera integrado. E essa integração, ela começa agora, não amanhã, não quando você tiver mais experiência. Agora. Porque cada trade que você faz sem contexto macro é um trade cego. Cada entrada que você toma sem ler a micro é uma aposta. E cada decisão que você executa sem controlar a psicologia é um tiro no escuro. Mas quando você junta tudo, quando você opera com as 3 lentes simultaneamente, você para de apostar e começa a investir. Para de torcer e começa a executar. Para de sofrer e começa a construir. Então aqui está seu desafio. Antes do próximo trade, faça 3 perguntas. Qual é o contexto macro agora? O que a micro está mostrando? Como está a minha psicologia neste momento? Se você não consegue responder as 3 com clareza, não entre. Espere, estude, prepare, porque trading não é sobre velocidade, é sobre alinhamento. E alinhamento é quando macro, micro e mente apontam para a mesma direção. Se esse vídeo mudou algo em você, se essa visão tridimensional fez sentido, não deixa morrer aqui. Volta para o mercado. Olha de novo. Mas dessa vez, olha completo. Olha com todas as lentes. E quando você fizer isso, quando você finalmente operar integrado, você vai entender o que traders profissionais sempre souberam. O segredo nunca foi técnica. O segredo sempre foi consciência. Consciência de contexto, de execução e de si mesmo. Até o próximo vídeo. Continua estudando. Continua integrando, continua evoluindo. Porque no trading, quem vê mais dimensões, vence mais consistentemente. E agora você sabe, câmbio, PIB e cérebro não estão separados. Eles estão conectados. E você acabou de aprender a linguagem que os une. Se você gostou do vídeo, não hesite em se inscrever no canal e deixar um like para que eu possa continuar compartilhando informações valiosas. Muito obrigado. Para mais informações, convido você a visitar minha comunidade gratuita, onde você pode praticar em uma conta demo e começar a investir. Aguardamos por você.